Às vésperas de dar à luz a gêmeas, mulher tem enxoval completo dos bebês furtado. Presidente da Câmara de Criciúma solicita que prefeito Clésio Salvaro invista parte dos recursos devolvidos pelo Legislativo no banco de olhos da cidade. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Crise na JBS não afeta apenas Santa Catarina. Em Mato Grosso do Sul, situação da empresa também é insustentável. E no esporte, tudo sobre o Tigre, que no sábado perdeu para o Internacional no estádio Heriberto Wilson. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 23 de outubro de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Todos os dias, vários furtos são registrados na região. Porém, um em especial comoveu toda a cidade. Uma mulher prestes a dar à luz a gêmeas teve todo o enxoval das crianças levados por criminosos. A reportagem é da jornalista Morgana Salvador. Ansiosa para ver o rostinho das duas filhas e um pai trabalhando duro para conseguir sustentar a família. Todo esse sonho na espera pelas gêmeas se tornou um pesadelo com o roubo do carro da família nesse último domingo, com todo o enxoval dos bebês, durante uma das idas no hospital para tentar segurar a gravidez. Na hora a gente ficou meio assim, achamos que era uma brincadeira, porque na situação que a gente estava, né? Então, a hora que eu vi mesmo que o carro não estava, nós ficamos todos sem chão. Porque foi uma perda, a gente ficou sem o carro, ficou sem as coisas das meninas, era uma coisa que a gente estava precisando no momento. Então, e foi muito difícil para conseguir durante a gravidez inteira. Então, foi um baque. Foi como se tivesse tirado tudo de mim. Porque dentro daquele carro tinham 7 meses de muita luta, entendeu? Desde o começo da gravidez, tivemos a notícia que era gêmeos. Nós sabíamos que era uma gravidez difícil, aí todo mundo ajudou, meus tios, minhas tias, tia dela, todos os parentes ajudaram a bater ultrassom, que nós não tínhamos condição. Desde roupinha, tudo foi doado e tudo o pessoal ajudou, e daí os caras vêm e roubam. O carro foi localizado, mas estava todo quebrado e sem o enxoval dos bebês dentro. O veículo estava estacionado nas proximidades do hospital, onde eles permaneceram por volta de 3 horas, quando Rita recebia o medicamento. Já faz uns 20 dias que eu já tô com contrações, então a gente vai até o hospital, eles dão remédio, a gente segura, para, daí a gente, cada vez que dá, a gente volta. Porque eles estão tentando segurar pelo menos até fazer os 8 meses. O último pedido deles é por ajuda para construir o enxoval das crianças, já que a família, apesar da situação, estava conseguindo se manter com a ajuda de familiares e amigos, até essa situação que deixou todos eles assolados. A situação financeira nossa estava difícil, mas até então nós vinha conseguindo controlar tudo. Mas agora eu não tenho dinheiro para manter a casa, mas não tem como comprar tudo de novo. Até porque a maior parte das coisas que tinha lá não foi nós compramos, foi os amigos, os parentes que deram. Então não tem como dizer o que eu sinto, porque não tem como eu medir, entendeu? O casal espera por Nathalie e Natasha, nomes escolhidos para as duas meninas que estão a caminho. Clamam por ajuda de quem se sensibilizar com a situação dessa família que está pagando o preço pela criminalidade.
A gente precisa de todo o enxoval, tanto o enxoval das crianças, como as minhas próprias roupas para sair do hospital. Então, quem puder ajudar, a gente agradece muito. Sendo de bom coração, como a gente está pedindo também de todo o coração, que a gente já não tem mais saída. E para quem pedir ajuda. Alguém que tenha bom coração, que queira ajudar, dê um raião que seja, uma meinha, não importa. Mas ajuda a gente, pelo amor de Deus. É só o que eu peço. Mais um capítulo na novela Banco de Olhos de Criciúma. Na tentativa de colocar o departamento em funcionamento, o presidente da Câmara de Vereadores solicitou ao prefeito Clésio Salvaro um requerimento para que Salvaro destine parte da verba que retorna do Legislativo para o local. Confira. Após a administração pública afirmar que não teria condições de manter a estrutura do Banco de Olhos e, por esse motivo, não colocaria a estrutura em funcionamento, a Câmara de Vereadores encaminhou um ofício para o Executivo apresentando a solução para esse caso. Nós, da Câmara de Vereadores, há muito, e vereadores que nos antecederam, brigaram muito pelo Banco de Olhos. Inclusive, aqui nós temos que louvar o Almir Fernandes, da Cruz Vermelha, que é um batalhador dessa causa, e nós estamos diante de uma situação interessante. A obra física está pronta, foi inclusive inaugurada. Está faltando os serviços médicos, os profissionais, que segundo a secretária de Saúde, iam sair em torno de R$40 mil. Então, nós enviamos um expediente ao prefeito municipal, pedindo para que, do 10º que a Câmara recebe todo mês, e nós devolvemos uma parte automaticamente, R$40 mil fosse destinado ao Banco de Olhos até o momento em que ele pudesse caminhar sozinho. Agora, também sabemos que a aplicação desse recurso é discricionário do prefeito. Ele faz se o quiser. A Câmara não tem o poder de impor, mas a Câmara tem o dever de indicar. Entendemos isso ser, sim, uma necessidade e soubemos que essa é uma briga que vem de há muito e não podemos deixar um equipamento lá pronto que daqui a pouco vai se deteriorar e daqui a pouco a justificativa vai ser de que ele não está em condições. Então temos que aproveitar que ele está em condições e temos, sim, que implantar esse serviço no município de Criciúma. Essa seria uma maneira de valorizar todos que, de alguma maneira, lutaram para que este projeto saísse do papel durante esses 20 anos de batalha. Ali tem um DNA de muita gente que nos antecederam. Essa briga, se não me falha a memória, ela vem de 97. Então, tem um DNA, isso não é de um vereador, não é de um prefeito, não é de uma entidade, é de todos. Então, nós não podemos individualizar quem brigou mais ou quem brigou menos. Nós temos que entender que todo mundo brigou para que a cidade tivesse essa prestação de serviço. E é isso que nós queremos, que a cidade tenha essa prestação de serviço. Diante de tal cenário, o presidente da Casa Legislativa não vai ficar apenas no ofício e vai procurar se reunir com o prefeito de Criciúma para sensibilizá-lo com o projeto do Banco de Olhos. Estou me dirigindo à Prefeitura de Criciúma para tentar explicar para o prefeito a necessidade do Banco de Olhos para Criciúma. Não vamos ficar simplesmente num ofício frio. Nós também vamos tentar persuadi-lo no sentido de que ele faça, porque assim, eu tenho certeza que ele é um grande prefeito, eu não tenho dúvidas que ele vai atender a população. A seguir, crise na JBS não afeta apenas Santa Catarina. Em Mato Grosso do Sul, a situação na empresa também é insustentável.
O dia começou com frio e tempo bom em toda a região, porém a chuva deverá voltar a cair ainda nesta semana no sul do estado de Santa Catarina. Confira. Amanhã, terça-feira, o dia será ensolarado. À tarde, teremos um aumento gradativo das nuvens. A temperatura mínima será de 9 graus e a máxima de 20. Na quarta-feira, o dia será chuvoso durante todo o período. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 24. Na quinta-feira, o clima melhora um pouco e o sol irá voltar. Porém, os mapas ainda indicam pancadas de chuva isolada. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 22. Na sexta-feira, o dia amanhecerá bom com o predomínio do sol. Porém, a chuva chega entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 23. E não é só em Morro Grande, aqui no sul de Santa Catarina, que a crise da JBS preocupa autoridades e funcionários. Em outros estados do Brasil, a situação financeira da empresa também é periclitante. O especialista no mercado bovino vê na paralisação das atividades da JBS em Mato Grosso do Sul uma ação que vai além da guerra jurídica com o governo do estado. É uma estratégia, também relacionada com o período de entre-safra da pecuária, direcionada a concentrar as atividades em estados politicamente mais afinados com a empresa. Goiás, a gente poderia dizer que é um estado mais alinhado aos interesses comerciais da JBS, né? Há situações aí, ela literalmente vai fazer aí uma triangulação em estados onde o poder de compra dela é muito grande e, evidentemente, nessa fila de ações contrárias ao que está se fazendo, isso vai ser gerado em cima de estados onde a pressão em cima da JBS se mostrar maior. Todo o trabalho de abate e desossa feito em Mato Grosso do Sul pode ser transferido para outros estados, uma vez que os produtores daqui agora podem exportar gado em pé sem ônus tributário, o que manteria as atividades para que o frigorífico possa cumprir os contratos de venda de carne que precisam ser honrados nos mercados interno e externo. Por isso, Júlio Brissac considera que quem tem o controle das armas desta guerra agora é o produtor. Eu diria que a hora é de observar e, se o produtor puder, ele segurar a sua produção, porque ninguém, mesmo um gigante como a JBS, sobrevive sem abater gado. Apesar da comunicação oficial do frigorífico de que não acontecerão demissões por enquanto, o quadro econômico gerado pelo confronto entre governo do estado e JBS é preocupante. Nós estamos passando pela entre-safra mais complicada nesses 26 anos que eu acompanho o agronegócio brasileiro. A JBS movimenta por ano 174 bilhões de reais no mundo inteiro. Só para efeito de comparação, a previsão orçamentária de Mato Grosso do Sul para o ano que vem é de 14 bilhões de reais, ou seja, a empresa movimenta mais de 12 vezes o orçamento de Mato Grosso do Sul para o ano inteiro. O primeiro setor, depois do de carnes, a sentir os efeitos dessa paralisação da empresa aqui em Mato Grosso do Sul é o de transporte de cargas. Quando a gente leva em conta que em torno de 600 caminhões mês são carregados nessas indústrias que agora estão sendo fechadas, isso demonstra o grande potencial que tem essa empresa de fomentar negócios, de fomentar riquezas, e nós acreditamos que ela não pode parar neste momento que a economia começa a dar sinais de recuperação. Cláudio Cavol lembra que ainda que o perigo de demissão de funcionários esteja afastado em um primeiro momento na JBS, não está descartado no setor de transportes, caso a paralisação das atividades seja prolongada. As empresas já estão praticamente na lona, em cima de uma crise que nós estamos vivendo há quase 3 ou 4 anos, e evidentemente que não podemos suportar muito tempo parado. A minha empresa já está com vários caminhões frigoríficos parados e outras empresas do Mato Grosso do Sul e de São Paulo que prestam serviço à JBS aqui no Mato Grosso do Sul também estão sofrendo muito com essa já paralisação anunciada. As defesas pela continuidade das atividades do frigorífico em Mato Grosso do Sul não significam uma proposta de impunidade aos crimes identificados. Que troque-se a direção da empresa, se necessário for, troque-se os políticos desse país, se necessário for, mas as empresas têm que continuar crescendo, produzindo e gerando riquezas, que é seu papel fundamental em nosso país, para que os seus funcionários, seus colaboradores possam também crescer junto com ela. A gente está passando por uma revolução no Brasil.
passando, experimentando novas situações e, literalmente, esse é um momento muito especial na economia brasileira. E a gente deve olhar exemplos de que acontece em outros países mais desenvolvidos economicamente, onde a penalização maior é em cima dos dirigentes e não das companhias. A seguir, tudo sobre o Tigre, que no sábado perdeu para o Internacional no estádio Heriberto Wilson. O Criciúma vacilou no início da partida, reagiu no segundo tempo. A arbitragem prejudicou o Carvoeiro ao não anotar um pênalti claro em Silvinho. E no final do jogo, Carlos fez o gol da vitória colorada. Este foi o enredo do jogo do Tigre frente ao líder Internacional. O duelo entre Criciúma e Internacional começou bem antes do árbitro apitar. Teve início pelas torcidas, que buscavam defender as cores do time do coração. E falando em defesa, a torcida do Criciúma da Barra Os Tigres fez um protesto nas arquibancadas pedindo: devolvam nosso clube e respeitem nossas cores. Isso seguido por um coro pedindo raça dos jogadores. Mas vamos ao jogo, que deu o que falar. Nos minutos iniciais do duelo, Damião deu assistência para Sacha, que não perdeu tempo e finalizou, deixando o Luiz de mãos abanando. A pressão continuou, como nesse lance onde Luiz conseguiu fazer a defesa. Mas o arqueiro tricolor não teve a mesma sorte nessa cobrança de falta, onde Vitor Cuesta aproveitou a sobra de bola para ampliar o placar. Com menos de 15 minutos de jogo, o Internacional saía na frente, com 2-0. E isso preocupou a direção dos donos da casa. É preocupante, tem horas que dá um apagão, né? Mas isso aí é normal. O importante é que a equipe teve uma reação, né? Teve uma reação e reação muito boa. Então nós podíamos ter decidido o jogo no segundo tempo. Mas enfim o Tigre acordou e foi em uma cobrança de falta de cabeça que Edson Borges conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo. No entanto, foi só na segunda etapa, diante da falta de Danilo Silva em cima de Silvinho, que pintou o segundo gol e deixou tudo igual no Majestoso. Aí vem a polêmica. Outro pênalti, claro, que a arbitragem não considerou. No segundo gol, teve um lance de pênalti claríssimo que o juiz deu. Mas como o atleta, o número 13, já tinha tomado o cartão amarelo do primeiro tempo, normalmente com a falta que ele fez, teria que ser sido expulso. Segundo ponto, uma bola que o Edson meteu para o Silvinho driblou o zagueiro e na hora de concluir foi deslocado, pênalti não dado, né? O jogo foi acirrado e o Criciúma bem que tentou, mas quem levou a melhor foi o Colorado. E foi com um erro individual do Giareta que deu chance para Carlos fazer o terceiro para o Internacional. A direção da equipe colorada avaliou o desempenho dos jogadores. Depois do empate, conseguimos reagir, acho que as mudanças também mostram qualidade do grupo, né? Jogadores que entraram ajudaram a mudar o panorama do jogo, o Camilo, o próprio Carlos que fez o gol. E perder para o Internacional deixou um gostinho ainda mais amargo para o comandante tricolor. Claro que triste pelo resultado, porque preferia trocar aí, né, de que a gente não tivesse feito um segundo tempo tão bom, mas que tivesse acontecido a vitória que a gente estava procurando.
Bom, e já que o assunto é futebol, a gente continua no futebol, óbvio. Vamos conferir o desempenho dos demais clubes de Santa Catarina nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Em Chapecó, a Chapecoense bateu o Fluminense. Logo aos 3 minutos de jogo, Arthur Caíque abriu os trabalhos. Chape 1-0. Wellington Paulista de calcanhar definiu o placar favorável aos catarinenses. Final Chapecoense 2, Fluminense 0. Em Campinas, o Avaí se deu bem para cima da Ponte. Rômulo, aos 6 minutos de jogo, fez Avaí 1-0. O segundo gol do Leão foi de Júnior Dutra. Avaí 2-0. A Ponte Preta descontou com este gol de Danilo Barcelos. E ficou nisso. Ponte Preta 1, Avaí 2. Na Série A, o Corinthians é o líder com 59 pontos. O Palmeiras tem 53 pontos e 16 vitórias, ocupando assim a segunda posição. O Santos, com 53 pontos e 14 vitórias, é o terceiro. O Grêmio tem 50 e é o quarto. O Cruzeiro, com 47, é o quinto. O Flamengo tem 46 e está na sexta posição. O Botafogo é o sétimo, com 44 pontos. Entre os catarinenses, a Chapecoense está na 11ª posição, com 38 pontos. O Avaí saiu da zona do rebaixamento. O Leão está na 16ª posição, com 34 pontos ganhos. Vitória, Ponte Preta, Coritiba e Atlético Goianiense ocupam a zona do rebaixamento. Na Série B, o Figueirense foi a Fortaleza encarar o Ceará. Dudu Vieira fez o primeiro do Figueira, 1-0. O Ceará empatou com este gol de Lima, 1-1. Dudu Vieira fez mais um para o Figueirense, Figueira 2-1. Piu, cobrando falta aos 49 minutos do segundo tempo, fechou o placar. Final, Ceará 2, Figueirense também 2. Na Série B, o Internacional é o líder com 61 pontos. O América Mineiro tem 56 e é o segundo. O Ceará com 55 é o terceiro. O Paraná soma 53 e fecha o G4 na 4ª posição. Entre os catarinenses, o Criciúma é o nono com 42 pontos. O Figueirense é o 16º com 36. Na zona do rebaixamento estão o Luverdense, Santa Cruz, Náutico e ABC de Natal. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.